A paz de Cristo seja contigo, vosso irmão em Cristo, Gerson Souza. Em uma de suas visitas a Cafarnaum, Jesus operou um milagre extraordinário. Naquele lugar, naquele momento, existiam vários personagens. Vamos meditar nesse texto e ver com quem nos identificamos nesse texto da Palavra de Deus. Queridos, vos convido para lermos um texto no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo de número 2, versículos 11 e 12, onde diz: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Ele se levantou, pegou a cama e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Jesus chega em Cafarnaum, se dirige a uma casa. As pessoas, ouvindo que Jesus estava em determinada casa, se dirigiram para lá com objetivos diferentes. E eu quero destacar 5 personagens deste capítulo e vamos tentar fazer aqui uma identificação de quem seríamos nós dentro daquele contexto. Observe, no versículo de número 3, fala a respeito do paralítico. O paralítico, ele representa os doentes. E a igreja, amados, ela é um lugar de cura. A igreja é um lugar que os doentes devem ir, não somente os doentes da carne, mas os doentes da alma. Jesus disse: Eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Logo, aquele paralítico estava no lugar certo. E nós sempre vamos encontrar pessoas na casa de Deus doentes, pessoas que precisam do toque de Jesus, da palavra de Deus, para terem a sua saúde física e espiritual, principalmente, restaurada. Mas ali também nós podemos destacar os homens, no versículo 3, quando diz que vieram alguns homens trazendo o paralítico. Aqueles homens ali são os evangelistas anônimos, são os verdadeiros amigos, são as pessoas que procuram conduzir outras a Cristo. Independente do seu estado, independente da sua situação, estas pessoas, estes homens que trouxeram aquele paralítico hoje, são aquelas pessoas que se preocupam em conduzir outros ao conhecimento da verdade. Estão sempre dando uma palavra, estão sempre orientando, estão sempre procurando levá-los ao caminho da verdade. Observe que trabalho lindo desses personagens. Estes, sem sombra de dúvida, eram amigos de verdade, que tinham um coração misericordioso, que praticavam, na verdade, o que diz o Evangelho. Mas ali também tinha outros personagens. No versículo 6, quando Jesus já tinha se dirigido ao paralítico e dito a ele que os seus pecados estavam perdoados, diz que ali tinham alguns mestres da lei que disseram, arrazoavam em si mesmo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Apesar daquele ambiente ser um ambiente de cura, de ali ter pessoas com um sentimento verdadeiro de querer ajudar alguém, mas ali também estavam aqueles críticos e insensíveis. Queridos, sempre essas pessoas vão estar nos ambientes, nas igrejas, nas denominações. Os críticos e os insensíveis. Eles podiam ficar em casa, mas eles foram para o culto. Com que intuito? De adorar e ver as maravilhas que Jesus fazia e faria? Não.
eles foram apenas para criticar. Eles não faziam nada, absolutamente nada, mas estavam ali como pedras de tropeço. Apenas isso. Estavam sentados, não se manifestaram em lugar nenhum, a não ser para criticar, para poder mostrar toda a dureza do seu coração, mesmo diante de uma situação que precisava de ajuda, que precisava de socorro. Ali também no versículo 2, voltando um pouquinho para o início do texto, ali estava uma grande multidão. Diz assim: então muita gente se reuniu ali. Mas observe, se você ler até o final do texto, versículo 10, você vai ver que aquele pessoal que estava ali, aquele ajuntamento de pessoas que estavam ali, estavam apenas para assistir e ver o que estava acontecendo. Apenas isso. Uma grande multidão se reuniu. Eles não carregavam doente, não oravam, não diziam nada e, pelo contrário, eles atrapalhavam, porque quando os homens chegaram com o paralítico, os acessos estavam bloqueados por eles, que foram ali para quê? Para ver o que ia acontecer. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não sejamos aqueles que apenas assistem. Existe esse agrupamento de pessoas, os que apenas assistem, não oram, não ajudam a carregar o doente e ainda atrapalha o acesso das pessoas a Cristo. Mas ali também havia um grupo de pessoas representadas por Jesus. Versículos 11 e 12, Jesus ele foi um agente de cura. Jesus então restaura a saúde daquele paralítico e ele sai dali abençoado e de posse da sua bênção. Um grupo de pessoas que se identificam com Cristo, os seguidores de Cristo, muitas das vezes agem assim, como agentes de cura, agentes do milagre. Isso acontece quando você ora em nome de Jesus, quando você ministra a palavra de Deus e quando você exercita a comunhão, como diz lá no Salmo 133. E então, amados, quem somos nós dentro desse contexto? Aqui nós vemos 5 personagens: os doentes, os que carregam os doentes, os críticos e insensíveis, aqueles que estão presentes somente para assistir e atrapalhar, e aqueles que são instrumentos de Deus e funcionam como agentes de cura na vida daqueles que chegam até a presença do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça de procurarmos estar sempre dispostos a sermos canais de Deus na vida daqueles que necessitam. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.